Reabertos os trabalhos. Em discussão, requerimento número 1. Vereador Pedrão, por até 5 minutos. Uma questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador Pedrão, por 5 minutos. Questão de ordem, vereador Afrânio. Tá. Senhor presidente, deixa eu trocar aqui que o fio está enrascado aqui, peraí. Pode buscar outro microfone. Não, a minha questão de ordem é o seguinte, senhor presidente. Atenção, pessoal. Eu entendo, gostaria que Vossa Excelência me acompanhasse no raciocínio. Eu entendo o seguinte, nós iniciamos regimentalmente a discussão do requerimento. Já 5 vereadores discutiram. Já discutiram 5 vereadores. Ocorre que tem 2 fatos novos. O primeiro deles, uma discussão entre prefeitura, entre o sindicato, exaustiva, buscando encontrar uma mediação, onde participou Vossa Excelência, participou o líder do governo e alguns vereadores. Isso criou um fato novo. A discussão que nós estávamos fazendo ontem não é a discussão que nós estamos fazendo hoje. E mais, o prefeito encaminhou para a Câmara de Vereadores uma emenda. Descaracterizou completamente a discussão que foi feita ontem. Nós estamos hoje discutindo um outro projeto. Sim, mas hoje a gente não está discutindo o projeto, vereador. Sim, nós o requerimento de um projeto que já não é mais o mesmo. Não, só o regime de urgência. Me permite, nós vamos discutir a urgência do quê? Do projeto, mas ele já não existe mais. Não, mas porque ele já foi emendado pelo prefeito. Então, minha proposta é zerar a discussão que foi feita ontem e abrir, claro, porque é outro projeto. A mudança foi substantiva já, a emenda que o prefeito trouxe alterou completamente. E abrir a discussão novamente. Abrir a discussão novamente para todos os vereadores. Questão de ordem, professor. Não. Rapidamente. Só uma questão não cabe de ordem. O que o vereador Afrânio colocou, respeito à opinião dele. Não cabe porque a matéria é uma só, é o regime de urgência. Em discussão, o requerimento, vereador Pedrão, por até 5 minutos, por favor. Presidente, só para a questão de ordem, por favor. Rapidamente, que o vereador na tribuna. Só para ter um fato concreto, por exemplo, ontem, nas minhas explicações ali, eu falei do artigo 16, que é justamente o artigo que foi alterado no envio agora do prefeito ontem. Então, isso declara o quanto a questão de ordem e o requerimento do vereador Afrânio tem substância para a gente acatá-lo. Justamente porque a gente está debatendo o requerimento de período de urgência do projeto. Ok. Vereador Pedrão, por até 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Só questão de ordem, senhor presidente. Não. Já temos vereador na tribuna. Vereador Pedrão, por até 5 minutos. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento também os vereadores presentes, público que se encontra do lado de fora da Câmara, não entraram, e aqueles que acompanham pela internet. Senhor presidente, eu venho aqui dizer que é totalmente imprudente por parte desse Legislativo Municipal votar um requerimento de urgência urgentíssima na tarde de hoje. Digo isso porque nós acabamos de sair de uma reunião onde estavam presidentes do sindicato junto com a comissão dos servidores da CONCAP, trazendo algumas sugestões, propostas de alteração no projeto, juntamente com o governo, representado aqui pelo secretário Felipe Melo, e alguns vereadores. E esta reunião, senhor presidente, foi extremamente produtiva. Foi o diálogo, senhores vereadores, que até o presente momento não havia acontecido da maneira como aconteceu nessa tarde. Tiveram muitas sugestões de melhorias no projeto. E um pedido do próprio sindicato e de muitos vereadores foi para que não tivesse a votação na tarde e noite de hoje deste requerimento, para que todas as propostas de alterações sugeridas pelo próprio governo, sugeridas pelo próprio sindicato e sugerida pela bancada de vereadores presentes na reunião,
pudesse vir através de emenda ao projeto, uma vez que houve concordância das 3 partes. Só que o sindicato, através da comissão que estava na reunião, não tinha como deliberar sem diálogo com a categoria. Por isso solicitou a prudência de todos os parlamentares para que na tarde de amanhã se aprove o regime de urgência e se ganhe assim um pouco mais de tempo para todos dialogarem sobre o projeto. Afinal, o projeto impacta significativamente a vida não só dos 1.600 servidores da CONCAP, mas também de toda a nossa cidade. Por isso, senhor presidente, eu peço aqui prudência a todos os parlamentares. Se for votado amanhã o regime de urgência, tem ainda a possibilidade de ser votado na tarde de amanhã o projeto. Precisamos sim de mais prazo para poder dialogar mais e aprimorar cada vez mais essa matéria. Que, diga-se de passagem, não é a solução para os problemas da CONCAP. Ela é um remédio que vai trazer uma sobrevida para a CONCAP. Eu digo isso, senhor presidente, porque essa medida do atual governo é uma medida que demonstra a ausência de planejamento. Porque até o presente momento não se foi apresentado um plano de recuperação da CONCAP. E a CONCAP, durante o pleito eleitoral do ano passado, já apresentava os mesmos sintomas dessa doença crônica que se faz presente no dia de hoje. E nenhum plano de recuperação foi apresentado. Se não houvesse a medida provisória 788, que estabeleceu um novo refis, com toda certeza o problema da CONCAP seria adiado por mais alguns anos. O silêncio ficou grande, porque sabem que é verdade. E agora querem um regime de extrema urgência para ser votado agora. Senhores, vamos ter prudência, esperar vir as emendas ao projeto, para que na tarde de amanhã, essas emendas, estando em consonância com tudo que foi dialogado, conversado e principalmente consensuado na reunião de hoje à tarde, possa trazer um clima menos hostil do que nós estamos tendo aqui. Uma força armada fazendo a segurança de um prédio da Câmara, as galerias vazias, onde os servidores, que são os maiores interessados, não podem acompanhar a sessão da Casa do Povo. A Casa do Povo, senhores parlamentares, em que pese, sim, a necessidade de ordem aqui dentro, não pode ser uma casa excludente, porque esta é a casa de todos os cidadãos da nossa cidade. Então eu faço esse apelo mais 30 segundos para que este requerimento fique para aprovação e deliberação. Pode ir. Fique para deliberação e aprovação no dia de amanhã. Senhores parlamentares, vamos ter responsabilidade e vamos atuar para que não se tenha nenhum tipo de conflito nas ruas e aqui dentro. A vontade de todos aqueles servidores é para que seja votado amanhã. Para nós não vai mudar em nada. Vamos votar amanhã, por favor. Em discussão, requerimento. Vereador Vanderlei Farias, por até 5 minutos. Uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Afrânio. Senhor presidente, eu gostaria de primeiramente pedir a transcrição na íntegra da fala do vereador Pedrão, que okay. é necessário para observar sobre a prudência dos encaminhamentos que nós estamos discutindo aqui. E também eu quero insistir que, pelo menos, se não reabrir completamente, se nós não reabrirmos completamente a inscrição em função da emenda que o prefeito trouxe ao projeto, porque descaracterizou o projeto, que se permitisse, pelo menos, mais 2 inscrições, que fosse uma do governo. Gostaria até que o vereador Catume, que é líder do governo,
fosse à tribuna defender e apresentar. Eu não sei se todo... Ok. Eu gostaria também que Vossa Excelência me fizesse a seguinte gentileza, que determinasse a cópia da emenda que o governo trouxe a todos os 23 vereadores. Eu acredito que Já estão em todos os gabinetes, vereador. foi entregue já a todos os... Tá, já estou determinando. Não, mas exatamente por isso, se não foi entregue, eu gostaria que eles soubessem o que é que eu estou falando. Para que mostre que houve uma desfiguração, houve uma desfiguração do projeto inicial com a emenda que o prefeito trouxe, uma descaracterização. Ok. E os vereadores têm que entender o que eu estou falando, que a discussão não é a mesma. Vereador, a gente está discutindo... Mas deixa eu terminar, eu tenho 30 segundos, senhor presidente. Essa mudança que o prefeito trouxe, ela traz um fato novo e que deve ser trazido aqui a 23 cópias, entregar aqui no plenário para todo mundo entender o que eu estou falando. Isso não é uma emenda, são 4 emendas que o prefeito trouxe. Na verdade, não é nem emenda, aquilo já é um substitutivo global ao próprio projeto. Ok, obrigado, vereador. Substitutivo global. Não tem questão de ordem para mais ninguém. Vereador na tribuna, não tem questão de ordem para ninguém. Vereador na tribuna, vereador Vanderlei Faria, por 5 minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, por favor. Por favor. Temos vereador na tribuna, por 5 minutos, vereador Vanderlei Faria. Presidente, o senhor vai acatar o meu requerimento de distribuir a emenda? Questão de ordem, presidente. O senhor não está ouvindo o que eu falei? Não vou ceder questão de ordem para ninguém, vereador. Teve um combinado aqui com o vereador Marcelinho. Não tem nada combinado, vereador. Senhores vereadores, senhora vereadora, 2 pessoas na galeria, um secretário, a guarda municipal aqui dentro, para quem está acompanhando pela internet, porque servidores que mandam mensagem para mim agora aqui, que não conseguem assistir em casa pela TV Câmara, que está agora transmitindo a programação da TV AL, da TV Assembleia. Servidores estão aqui à frente, tinham um acordo de entrarem, fazerem uso das galerias, como sempre foi habitual em votações de interesse público, de interesse principalmente do trabalho deles, que eles desempenham, e do futuro da companhia. Fico triste, presidente. Mais uma vez, os 6 meses danado dessa legislatura. Situação cada vez pior na nossa cidade. E aí as discussões a gente não pode fazer. Sem planejamento vem as ideias, traz para a Câmara. A gente viu hoje os debates agora lá em cima, que eu consegui através de um pedido de suspensão, como está sendo construído o projeto ainda, que tinham vários pontos que nem a Prefeitura. A Procuradoria-Geral do município tinha noção de que poderia estar dentro do projeto e eles concordaram. E os servidores vão levar amanhã, o sindicato vai levar amanhã para os servidores para discutir. Eu costumo dizer, ontem ainda falei para o vereador Maicon, e para muita gente eu estou explicando de uma forma bem simples. Numa construção, uma obra que a gente vai fazer, se faz o planejamento, o projeto de construção, hidráulico, elétrico, tudo certinho, a parte de fundação da edificação, e um projeto de lei é a mesma coisa. Só que se tu fizer uma coisa mal feita, nessa construção vai dar problema. No abastecimento de água vai dar vazamento, a elétrica não vai funcionar, a casa pode cair, e pode matar gente lá dentro ainda. E a gente vê isso direto, são exemplos de projetos mal executados, mal planejados. Por isso que eu gosto da discussão, a participação, principalmente de quem vai morar dentro desse projeto. Quem mora debaixo dessa casa que pode desabar, por um erro dos engenheiros ou de quem está executando a obra do projeto. Essa é a preocupação que eu tenho. E o regime de urgência urgentíssima, nesse requerimento em discussão, que já sabemos que vai ser votado aqui, ele vem sem a mínima construção responsável. Porque, Vossas Excelências, não tem a responsabilização, não tem o CREA para nós, não tem nada que vai avaliar.
Se nós formos pegar o histórico da história da CONCAP e o que ela poderia fazer, o que ela faz pela cidade, nós teríamos que fazer uma análise profunda nas últimas contas. De 80 milhões para 240 milhões, o último governo do prefeito César Souza Júnior, que deixou de pagar a Refisa, quebrou a CONCAP. Ali, definitivamente, ele jogou ela ladeira abaixo. Preparou para o dia de hoje. E lá atrás, alguns vereadores já se pronunciavam e eu também me pronunciava dessa forma. E esse prefeito irresponsável hoje ganha de presente uma secretaria, vem falando desde o início do ano. Secretaria Estratégica, de Articulação e Estratégia do governador Colombo. O que ele vai quebrar agora lá? Qual a companhia que ele deve assumir para quebrar? É só ver, aonde ele botar a mão, que ele tentar fazer alguma coisa, ele vai destruir. Vai preparar, é só nós olhar, a senha vai ser essa. E nós hoje estamos punindo a forma de uma tramitação que a gente poderia contribuir, que a gente viu a evolução do líder de governo, do vereador Catume, lá em cima agora com o sindicato, e a Secretaria da Casa Civil, numa construção, mas deveria ser feito isso de forma mais tranquila. Amanhã o sindicato vai querer levar agora para a Assembleia o que foi apontado, e possivelmente, eles pudessem ter o controle da situação, o entendimento dos servidores, e amanhã pode ser que não tivesse greve. Suspendesse a greve, até mesmo para a votação, porque os servidores sabem, eles estão angustiados, porque eles sabem que a companhia está numa situação calamitosa. Deu para sentir, eles são inteligentes, eles não estão pensando simplesmente, não vão aceitar nada e pronto. Mas a responsabilidade que nós tínhamos era, no mínimo, de fazer esse requerimento ser votado amanhã. Ser votado amanhã, para que eles pudessem avaliar, passo a passo, junto ao sindicato, debatesse, avaliasse com o corpo jurídico deles, e aí sim fazer a votação do requerimento, não teria problema nenhum de votar isso amanhã. Mas estou vendo que vai ter que ser votado hoje, de portas fechadas, quero deixar o registro para a história de Florianópolis, que o parlamento, a Casa do Povo, não vai ter o povo dentro dela quando mais precisaria. Questão de ordem. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir. O Afrânio. O vereador Afrânio, por 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Não tem questão de ordem. Vereador Afrânio na tribuna. É assim a forma autocrática, senhor presidente. Questão de É a forma autocrática que nós estamos trabalhando com o O senhor está me devendo uma questão de ordem, senhor presidente. Gui. Quando acabar a discussão, abre a questão de ordem. Presidente, transcrição Questão da de fala, ordem, por senhor gentileza. Transcrição da fala do vereador Leila está atendida. Por 5 minutos, vereador O Afrânio da Lino Praia. Pérez foi negado a questão de ordem, que a gente já registrado isso. Isso aqui já é regime de exceção e se proíbe o povo entrar no plenário. Bem, colegas vereadores, eu quero discutir com vocês o seguinte. Esse requerimento de regime de urgência urgentíssima, ele, para ser aprovado, ele precisa de 16 votos. Mas é um requerimento para discutir um projeto de lei. Vereador Lino, é um requerimento para discutir um projeto de lei. O que está acontecendo, vereador Rafael? O que está acontecendo? O prefeito vai contar, ou quer contar, melhor dizendo, quer contar, com 16 vereadores para votar o regime de urgência. E amanhã ele precisa contar com 12 para votar o projeto de lei. Fizemos hoje uma conversa. Eu acho que avançou em 2 pontos. O primeiro deles, mudar o artigo 12. O artigo 12 vai dizer assim: compete exclusivamente à autarquia, melhoramentos, CONCAP, a coleta, exclusivamente a coleta, ou seja, vai definir como a autarquia como um monopólio da coleta. Não pode a autarquia se tornar uma agência que vai minguando, vai terceirizando e depois fica uma gestora
uma gestora de contratos. Não. O acordado na mesa é que será exclusiva essa atribuição da autarquia. Além disso, tem uma mudança que eu considero um avanço extremamente importante, que é transformar o acordo coletivo de trabalho em um anexo. E nós vamos votar a lei. Ou seja, o acordo coletivo vai virar lei. O quadro, o plano de cargos e salário da CONCAP virá como anexo. Vereador Dinho, isso vai se tornar lei. Agora, votar urgência urgentíssima, com esses avanços, significa, no meu modo de entender, uma provocação para a Assembleia. Ela tem que discutir, a Assembleia dos Trabalhadores da CONCAP, que amanhã de manhã vai se debruçar com um conjunto de modificações, eu citei só duas, mas foram várias, quase todos os artigos foram alterados, por isso que é um substitutivo global, que chegou na casa, não é mais aquele projeto de lei, aquele está completamente desfigurado, não é mais aquilo. E eu considero que tem que dar a oportunidade para amanhã, de manhã, a Assembleia discutir, tomar a decisão. Agora, votar o regime de urgência urgentíssima é fazer uma provocação desnecessária, porque o refis não fica inviabilizado. Se votar o regime de urgência amanhã, ele não fica inviabilizado, tem tempo, o governo tem tempo para gastar. Ora, vota amanhã o regime de urgência, e se houver um acordo, amanhã vota o próprio projeto de lei, vereador Herádio, como o senhor mesmo já cogitou. Entende? Então, eu acho que é uma mudança que está acontecendo no processo negocial, vereador Catume, que Vossa Excelência conduziu a reunião hoje muito bem, de que nós devemos dar tempo ao tempo. Entendeu? Aprovar com 16 aqui, passar por 16, e amanhã desfigurar. Amanhã vai vir um outro projeto que nós não... Por isso que eu estou dizendo, nós temos que reabrir a discussão, porque o projeto é outro. É uma outra proposta. É uma outra mudança. E, além de tudo, tem uma pergunta que eu fiz, e repito aqui aos colegas vereadores, que eu fiz, o vereador Catume sabe. A pergunta que eu faço é o seguinte: pode uma lei municipal bancar, garantir tudo aquilo que ela está dizendo que banca? Por mais 30 segundos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Tudo que a lei municipal que nós queremos discutir aqui, que já veio o projeto de lei, caso aprovado, pode uma lei municipal bancar tudo aquilo que essa lei propriamente dita está dizendo que ela banca? Ela segura? Ela tem força de lei para segurar? Ou ela tem mediações com a legislação federal? Essa pergunta não está suficientemente respondida. Principalmente o problema do artigo 6º com o artigo 7º. O problema de autarquia recepcionar seletista. Não havendo mais quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Questão de ordem. Em votação, requerimento. Votação. Tem que falar para... Votação nominal. Gente inscrita. Primeiro secretário, votação nominal. Como vota? Encaminhamento de votação. Então fizemos eletrônica, votação. Encaminhamento de voto. Encaminhamento de votação. Sou uma pessoa democrática. Encaminhamento de votação nominal eletrônica. Eita, Encaminhamento, votação, bancada do bloco. Transcrição da fala. Ok, já está registrado, vereador Lino. Eu queria demonstrar... Encaminhamento, votação. Fazer encaminhamento? Encaminhamento, votação? É, um só pelo bloco, por favor. Quem se prontificou? Pode ser o senhor? Pedrão, quer fazer? Pode fazer? Vai lá. Não, senhor presidente, nós inclusive fizemos aqui um intervalo, reunimos os 7 vereadores que compõem o bloco, fizemos uma consulta e foi unânime, de que nós precisávamos de tempo
e de que não era oportuno votar na noite de hoje. Nós chegamos, inclusive, a propor aquilo que Vossa Excelência cogitou. De se faz a discussão, abre-se a discussão e que botamos em votação amanhã. Perguntei a cada um dos vereadores individualmente. Perguntei ao vereador Marquito, vereador Marcelinho, vereador Pedrão, vereador Lela, vereador Lino e o próprio vereador Renato. E nós... Mas mudou de posição. Acho que quer votar hoje. Não foi o que nós conversamos. E a nossa posição do bloco, era para discutir hoje e votar amanhã em respeito à Assembleia dos Trabalhadores da CONCAP. Em respeito à Assembleia dos Trabalhadores da CONCAP. Por isso, eu passo aqui na condição de líder do bloco, que todos os vereadores membros do bloco acompanhem a decisão pela não aprovação do regime de urgência hoje. Ok. Não aprovação do regime de urgência hoje. Qual é a votação, líder do governo? A liderança do governo encaminha voto sim. Votação nominal, painel eletrônico, por favor. PSDB quer fazer encaminhamento e votação? O PSDB está aqui para fazer... Segura o Dinho, segura. Calma. Bruno! Ó, Rafael, Bruno. O Dinho, só falta o Dinho. Falta o Dinho. Não, já saiu todos, tem 23 votos, né? Está aprovado o requerimento de autoria do vereador Roberto Catulheiro e outros vereadores. Presidente, a questão de ordem, vereador Afrânio. Questão de ordem, vereador Afrânio. Senhor presidente, eu gostaria de que consignasse em ata a seguinte questão. Eu insisto que Vossa Excelência tem um voto de desempate. E que Vossa Excelência, neste caso, não poderia ter votado. Esse é o meu entendimento, eu gostaria que consignasse em ata. Declaração de voto, o senhor acha que eu não posso exercer o meu voto, é isso? Regimentalmente, em caso de empate. Mas se não foi... Só pode conduzir a sessão. Ok, declaração de voto. Declaração de voto. Declaração de voto, vereador Lino pede por até 5 minutos. Declaração de voto para o vereador Lino, que acabou o tempo. Tá ok? Vai ser aquela guerra na rua. Agora é a guerra na rua. Senhor presidente, vereadora, vereadores, ao público que nos assistem, aos trabalhadores ausentes nas galerias, que estão lá de fora, que foram negados o seu direito de participar de uma sessão em que está em risco as suas vidas, também aos demais membros da sociedade que deviam estar aqui, os cidadãos. Quero, em primeiro lugar, lamentar a votação que ocorreu neste momento e sob um regime novamente de exceção, como aconteceu em janeiro passado, em que boa parte dos projetos que nós votamos no pacotaço de janeiro foram as portas fechadas. Novamente, sob o regime do medo, da suposta violência, dos trabalhadores que estão em desespero, 1.600 trabalhadores, que são 5.000 pessoas, que estão em risco, eles não podem nem protestar nas galerias. Sob a suposta destruição do ambiente das galerias, vidros, eles foram proibidos até de assistir as argumentações a favor e contra, no caso do regime de urgência de hoje. Eu quero lamentar isso, aí a falta de humanidade dos vereadores que votaram hoje, sobre o regime do medo, de nós não deixarmos para amanhã, quando, na fala do vereador Afrânio, de vários do bloco, já tinham falado de que não era o projeto mesmo,
ele avançou em 9 pontos, mais de 2 horas e meia hoje lá em cima, com os mesmos que estão com medo de que entrasse aqui, estiveram lá hoje pacificamente, num diálogo tranquilo, e tinham avançado nos pontos, ou seja, a partir disso, o representante de governo somou uma nova proposta que deve ser protocolada agora, daqui a 15 minutos, que vai ser a base de discussão amanhã, na Assembleia da CONCAP, às 7 da manhã. Infelizmente, nós do bloco e alguns vereadores da base governista, e o presidente também na primeira fase, tentamos que deixasse para amanhã a votação do regime de urgência, na medida que nós tínhamos avançado no projeto. Amanhã é que escolher a nossa proposta, que foi derrotada, que amanhã nós votaríamos regime de urgência na sessão normal, de quarta-feira, e em seguida, amanhã, em sessão extraordinária, nós votaríamos o projeto. Mas nem isso foi possível, o que significa, voltou o clima de desconfiança que se instalou hoje à tarde, durante 2 horas e meia lá em cima, na negociação do líder de governo, o presidente e os trabalhadores representantes da CONCAP e do Sintrazem. Então eu quero lamentar isso, mais uma vez, estamos voltando sob o regime do medo, da desconfiança, num ambiente que nos lembra muito o período militar, que, aliás, estamos entrando novamente no regime de medo, em que se reprime o povo por não poder se manifestar. Ou seja, rouba os seus direitos, como nesse momento, no Congresso, no Senado, está sendo votada a reforma trabalhista, e se proíbe até isso, os trabalhadores se manifestarem, que estão sob bombas lá em Brasília. E aqui também, a mesma coisa. Então isso não vai cheirar bem. Eu torço que amanhã não ocorra nada para amanhã à tarde, mas se retirou, em boa parte, o regime de confiança que se está batendo com o governo e com os vereadores. Eu acho que o governo deu um bom sinal. O que não deu foi a base governista aqui, que de uma forma intolerante, truculenta, evita entrar no plenário e força o regime de urgência, que poderia ser feito plenamente amanhã, no regime de pacificação. Nós, do bloco, tentamos, de todos os meios, né, que pudesse deixar para amanhã o regime de urgência, e não foi possível. Então aqui nós cumprimos nosso papel histórico, na defesa dos trabalhadores, de criar um clima de apaziguamento, e não sob ordem da Guarda Municipal e do presidente, que está governando sob medo e de uma forma autocrática, autoritária, totalmente fora dos tempos atuais, que devia ser da democracia plena. Lamento profundamente. E os vereadores da base governista que votam aqui sob medo. Encerrado o prolongamento do expediente, solicito, senhores vereadores, que façam registro eletrônico de presença para que possamos iniciar a ordem do dia. Acabou o tempo, acabou o tempo. Questão de ordem, presidente. Acabou o tempo do requerimento. Encerrou. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Registro eletrônico da presença, por favor, vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Só para justificar a ausência do vereador Fábio Braga, que teve que se ausentar porque tinha um compromisso fora, pediu para justificar a sua ausência. Questão de ordem, presidente. Só um pouquinho, vereador Leila. O placar aqui para registrar a presença, por favor. Todo mundo presente. Gostaria de... Questão de ordem, presidente. Quem é que registrou a presença do vereador ausente? Meu Deus do céu. Tá rolando a máfia das senhas aqui dentro, igual no Pró Cidadão. Aí, ó. Vamos registrar a presença eletrônica, vereadores. O vereador não tá? Ah, tá. Foi aberta de ontem. O presidente não falou. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Lula. Gostaria de fazer uma consulta a Vossa Excelência, fez o pedido de prolongamento do expediente agora. Como? A votação ela não foi executada fora do prazo. Pelas minhas contas aqui da minha assessoria, ficou fora do prazo. Isso tem que ser analisado. O quê? A votação ficou fora do prazo. Qual votação? Eu acho que Vossa Excelência tem que consultar Qual aí. votação? Você pediu agora do requerimento, do regime de urgência. Meu Deus. Peço Vossa Excelência consultar aí. Deu fazer até as contas, prazo para declarar o voto. Vocês estão falando que para fazer as contas aí. Pode fazer. Por favor. Pelo amor de Deus. 3 vereadores usaram a tribuna. As contas eu já tenho. Quero que Vossa Excelência faça a sua. Quero que Vossa Excelência faça a sua. Tu podes até.
Vamos registrar a presença, vereadores. Já foi. Dinho, presença aí. Vereador Afrânio, vereador Rafael Dausch não está, vereador Lela. Vereador Jefferson Bacher não está. Vereador Fábio Braga também não está? Acabei de justificar, presidente, a ausência do vereador Fábio Braga. Solicito ao primeiro secretário que inicie a leitura do dia. Projeto de Lei 16.581/2016 do vereador Tiago Silva, denomina bem público municipal Eutides Helenas da Silva Negatide, a sala de atos localizada no Mercado Público Municipal de Florianópolis. Pareceres favoráveis. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto. Vereadores concordam. Nominal eletrônica. Votação nominal eletrônica. Esse aqui. Aprovado. Eu já votei. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem. Processo de votação, só um pouquinho. Só um pouquinho. Perdão, presidente. Desculpa. Tá certo, tá certo, tá certo. Está aprovado o projeto 16.581/2016 do vereador Tiago Silva. Declaração de voto, vereador Tiago Silva. Questão de ordem, vereador Michael. Senhor presidente, processo. Senhor presidente, gostaria de solicitar a retirada de pauta do projeto 17.046. O arquivamento? Arquivamento, perdão. De minha autoria. 17.046. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Jefferson Bacher. Só registrar minha presença, por gentileza. Feito o registro do Jefferson Bacher, a presença dele. Declaração de voto, vereador Tiago Silva. Por 5 minutos. Silêncio, vereadores, vereador na tribuna, por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Maria da Graça, eu não poderia deixar de subir nessa tribuna para agradecer o registro dessa homenagem à nossa eterna cidadã Negatide. A Negatide, ela fez um grande marco na história do carnaval. E hoje, vereador João Luiz da Bega, o seu pai, que era amigo da Negatide, sabe o quanto essa casa hoje homenageia uma das figuras mais marcantes da nossa cidade, do Morro do Céu, é a Negatide. Colocar o nome, vereador Pedrão, da sala de atos do Mercado Público, Negatide, é um reconhecimento da história do carnaval da nossa cidade. Tenho certeza que hoje, presidente, a educação aqui, ela tem sido... Presidente? Vereador. A falta de respeito com a Negatide, vereador Pedrão. Eu acredito que esse registro da falta de respeito quando o vereador, autor da matéria, faz aqui o registro do reconhecimento da grande cidadã de samba e a grande personalidade do carnaval da nossa cidade. Uma parte, vereador Pedrão. Parabenizo, vereador Tiago, seu projeto, votei favorável. Estou aqui atentamente ouvindo esse histórico que Vossa Excelência faz da Negatide, uma pessoa que deixou, sim, muitas saudades e deixou o seu nome marcado na história de Florianópolis. Simples, porém uma grande guerreira. Eu acredito, vereador, uma parte, vereador Jefferson Bacher. Gostaria de parabenizar, vereador Tiago, pela proposição. Eu tive que me ausentar rapidamente, quando eu voltei a votação já tinha encerrado. Então, o filho dela, o André, deve estar muito feliz com a tua proposição de hoje. Obrigado. Eu agradeço a todos os vereadores que nas comissões votaram favoráveis a essa matéria. Eu tenho certeza que hoje a história da Negatide, ela é resgatada de uma maneira muito simbólica
do que ela representou aqui na cidade de Florianópolis. A história da Negatide se confunde com a alma do carnaval florianopolitano. Essa casa hoje reconhece uma das maiores sambistas que a cidade teve. E eu tenho certeza que o Morro do Céu, onde a Negatide passou boa parte da sua vida, está em festa. O saudoso Largatixa, que também teve uma homenagem maravilhosa dessa casa. Negatide foi, junto com o Largatixa, figuras marcantes do carnaval florianopolitano. O carnaval que precisa ser resgatado, o carnaval que merece um acompanhamento de perto dessa casa, que é a nossa cultura maior. É o grande espetáculo da cidade. E hoje eu tenho só a agradecer aos vereadores que conseguiram entender que a história da Negatide vai ficar marcada no mercado público, onde, a meu ver, merece um destaque, que é a sala de atos. Eu não tinha comunicado ainda ao filho da Negatide, o André, porque eu temia que essa casa não pudesse, por equívoco da legislatura passada. Presidente, está difícil. Está difícil. Silêncio, Tá né? difícil. Respeito. Então, vereador na Muito tribuna. difícil. Peço E- desculpa a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. É que, infelizmente, quando nós não vamos ter mais outra oportunidade de fazer uma homenagem à Negatide. Então, o mínimo que se esperava dessa casa era o respeito quando o orador e autor da matéria viesse à tribuna. Era o mínimo que eu esperava. Mas é claro que alguns não conseguem entender o que é a palavra educação a essa homenagem. Mas hoje eu peço aqui àqueles que compreenderam e estão aqui ouvindo essa homenagem, o meu agradecimento, e trago aqui o abraço do Morro do Céu, o abraço do filho da Negatide, o André, e também um abraço de todo o povo do samba que hoje está aplaudindo essa casa. Muito obrigado. Solicito ao primeiro secretário a leitura do segundo projeto da ordem do dia. Projeto de Lei 17.029/2017 do vereador Lela institui o mês da música no município de Florianópolis. Os pareceres favoráveis. Em discussão, os pareceres. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em primeira discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, dou por encerrada a discussão. Em primeira votação, o projeto. Os vereadores concordam com esse encontro aprovado. Encerrado a ordem do dia, pergunto ao senhor segundo secretário se existe algum vereador inscrito em explicações Vereador pessoais. Afrânio, vereador Bruno, vereador Dinho, vereador Lino, vereador Maicon Costa, vereador Marcelo, não tinha se inscrito. Vereador Marcelo da Intendência, vereador Marquito, vereador Miltinho e vereador Tiago Silva e vereador Pedrão. Só um pouquinho, vereador. 2, 4, 6, 8, 10. Nós temos 4 minutos para cada um, pode ser? 3 minutos para cada um, porque temos 3. 3 minutos, 3 minutos para cada um, tá? Quem é o primeiro? O vereador Marcelinho, por 3 minutos. Explicações pessoais. Isso aqui guarda. Me dá lá a lista. Senhor presidente, vereadores, eu gostaria, em explicações pessoais, senhor presidente, de lamentar a aprovação desse regime de urgência, depois de 2 horas de negociação com o líder do governo, mais o vereador Afrânio, o vereador Pedrão, o sindicato e o executivo. Por que eu digo isso? Porque a informação que veio é que houve um grande avanço nessa negociação. E que amanhã o sindicato vai se reunir em assembleia e que poderia pôr fim em tudo isso. Eu senti aqui uma provocação, porque, claro, senhor presidente, porque poderia esperar votar esse regime de urgência amanhã, depois da reunião do Sintrazem, depois da assembleia, e aí nós poderíamos até, o bloco, votar com o requerimento. Mas da maneira, eu lamento o líder do governo que veio me atacando, que
Tu não tem palavra. Por que eu não tenho palavra? Porque eu tenho que votar o que ele quer? Na administração passada eu fazia parte da base do governo, e aí eu votava conforme a orientação da base do governo, vereador Lino. Hoje eu tenho outro posicionamento. E aí eu virei uma pessoa sem palavra? Eu não trabalhei para uma chapa e hoje sou líder do governo de outro prefeito. O senhor é mentiroso. O senhor é mentiroso. O senhor é mentiroso. Eu não falei para o senhor que ia votar. Coisa nenhuma. O senhor não põe palavra na minha boca. Tá? Agora, sem palavra, Vossa Excelência, que participou de uma chapa nas eleições e hoje é líder do governo. Isso muito me estranha, vereador. Então, senhor presidente, eu só lamento uma negociação que estava bem encaminhada e que agora o sindicato pode se sentir provocado por essa ação desse requerimento de regime de urgência. Espero, vereador Catume, que o senhor não tenha colocado tudo a perder. Obrigado, senhor presidente. Vereador Dinho, por até 3 minutos. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar a fala do vereador Marcelo e pedir a transcrição da fala. Ok, vereador Dinho, por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste aqui e em suas residências pela TV Câmara. Eu gostaria, sim, vereador Gatume, de lhe agradecer na condição de meu líder do meu governo, dizer que o senhor tem feito todos os esforços aqui dentro, eu participei um pouco das negociações, da construção, não é nem de negociação, é da construção, do aperfeiçoamento, da proposta que o governo mandou para esta casa, porque todos os governos mandam projetos faltando alguma coisa, vereadores. E aí, bota essa casa em xeque. Foi o que nós vimos hoje aqui, durante toda a tarde. Estive lá em cima com o vereador Afrânio, que agora sai do plenário, que tentou, o senhor está saindo, eu estou lhe citando, e na linha do vereador Afrânio, eu também apoiei, eu disse, vereador Afrânio, é nessa linha que se tem que construir. Agora, não vejo que a votação do requerimento hoje, vereador Jefferson, bota em xeque o movimento, não tem agressão nenhuma nesse requerimento. Nós queremos salvar uma empresa que, se a gente não tiver com esse regime jurídico modificado até 31 de julho, nós não vamos ter, isso o vereador Pedrão não falou aqui, a MP 788, o vereador Pedrão, a MP que proporciona um refis com um belo de um desconto e que a cidade tem condição, sim, de aderir, se a CONCAP for transformada em autarquia, e aí os senhores perderam a oportunidade de acompanhar esse requerimento, votando a urgência urgentíssima, tirando a empresa da UTI. Todas as garantias, vereador Maico, todas as garantias foram celebradas, o prefeito foi na empresa, eu sou funcionário, eu não estaria aqui condenando a empresa, que eu trabalho há 31 anos, vereador Maico. Agora eu não sei para que tanta falácia, tantas reuniões, arruma-se o projeto amanhã, vota-se o projeto, não será demitido nenhum funcionário, a empresa vai ser reoxigenada, tem um plano, vereador Pedrão, o senhor perguntava qual é mais 30 segundos, qual é a proposta, o governo tem sim um plano de ação, tem um plano de ação para fazer com que a CONCAP venha a ser uma empresa sustentável. Agora, fica insustentável os discursos aqui dentro que jogam-se para a torcida, enquanto a empresa fica sangrando. E o senhor, como jovem e que conhece muito bem a história da empresa, devia estar com a gente nesse requerimento. Então aqui é um jogo
É um jogo de... Vereador Tiago Silva, por 3 minutos, por favor. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Pedrão. Senhor presidente, eu aproveito a fala do vereador Dinho, que é funcionário da CONCAP, e solicito ao líder de governo que encaminhe cópia do plano de recuperação da CONCAP, dito pelo vereador Dinho em tribuna, com cópia para os 23 parlamentares. Vereador Tiago Silva, por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui, senhor presidente, eu acho que é um momento que nós temos aqui de que os ânimos estão exaltados. Eu aqui conheço o vereador Catume, conheço o vereador Marcelinho, sei da índole dos dois, pessoas de bem, pessoas que querem o bem da cidade. Agora, focar, vereadores, da situação da CONCAP, vereador Dinho, nós conhecemos. A situação é crítica. Para os aplausos fáceis, poderíamos fazer, inclusive, retirar o projeto e cruzar os nossos braços. Teríamos aplausos, muitos aplausos. Mas está aqui, senhor presidente, senhores vereadores, está aqui somente quem quiser acreditar na mentira. O que diz no artigo 2º da emenda modificativa da Lei 1658? Fica assegurado a manutenção dos empregos públicos pertencentes ao quadro pessoal da CONCAP, ficando preservada na sua autarquia a ser criada todos os empregados da CONCAP. Nenhum será demitido. Tem vereadores que votaram contra esse requerimento e vão votar contra a matéria porque tem um pensamento a favor da privatização. Eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que o caminho é a salvação da CONCAP. Mas tem vereadores que, infelizmente, talvez por falta de conhecimento, de estar lá na ponta, de estar vendo o dia a dia daqueles trabalhadores, que hoje, se tem um órgão da prefeitura que funciona e que trabalha, é a CONCAP. Nós estamos aqui fazendo o que hoje estamos garantindo um parcelamento da Previdência. Alguns talvez não saibam, vereador Dinho, porque não estavam lá no dia do julgamento das contas do Tribunal de Contas, da ex-prefeita Ângela Min, em que se colocou aquele sumiço dos 18 milhões do Banco Santos no passivo da CONCAP. Eu posso mostrar, buscar lá para os senhores. O problema da CONCAP é um problema que vem de várias gestões, falado aqui pelo vereador Pedrão. Nós temos que ter um pensamento coletivo, que é a salvação da CONCAP. Não esperar o... Mais 30 segundos, vereador. Não esperar o aplauso fácil, vereador Dinho. E se tem um vereador aqui que defende a CONCAP, é o vereador Dinho, que é trabalhador da CONCAP. Jamais o vereador Dinho iria votar contra a CONCAP. Quem conhece a história do vereador Dinho? Então, senhores, se tem alguém aqui com a legitimidade de falar sobre a matéria, me desculpe os demais vereadores, mas é o vereador Dinho. Obrigado, vereador Tiago. Vereador Miltinho, por até 4 minutos. É 3? 3 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste pela galeria, TV Câmara. Presidente, quero começar aqui parabenizando os vereadores que votaram sim nesse requerimento de urgência urgentíssima sobre o projeto de lei da CONCAP, mas queria fazer um agradecimento especial. Queria agradecer ao vereador Renato Jéssica.
mesmo pela situação da bancada, o vereador Renato Ujesc votou sim, e votou coerente, porque ele tivemos junto lá dentro da CONCAP, eu, ele, vereador Jefferson, vereador Gabrielzinho, e presenciamos e olhamos de perto a situação da CONCAP, e de forma coerente, o vereador Renato votou sim, e de forma inteligente votou sim. Então, eu gostaria de fazer esse registro aqui ao vereador Renato. E o outro assunto que eu vou falar aqui, presidente, é sobre o esporte. Existe na cidade uma entidade chamada CESANE, que é a antiga COFANE, que organiza os campeonatos do norte da ilha. E por falta de apoio, essa entidade ela ficou fraca, não organizou mais eventos e tal. E está organizando o torneio, o campeonato em Florianópolis de veteranos. Aconteceu nesse domingo o torneio início do campeonato de veteranos, organizado pela CESANE, com a promessa de que receberia apoio da Fundação Municipal de Esportes para pagar a arbitragem. E de forma surpreendente, e eles iniciaram o campeonato no domingo, eu recebi há pouco uma mensagem dizendo que agora não vão mais dar o dinheiro. Então, gostaria de fazer esse registro aqui, porque a CESANE é uma entidade que existe há mais de 30 anos, há muito mais de 30 anos, né? Está fazendo sinal aqui, servidor da casa que conhece. Eu era criança de colo, me recordo que ia com meu pai assistir jogo, já existia a COFANE, que hoje é a CESANE, e sempre organizou os melhores campeonatos da cidade, que o meu grandioso Vila, lá de Ingleses, foi campeão muitas vezes, muitos títulos levou. Então, eu gostaria de fazer esse registro aqui e pedir para o senhor prefeito e ao secretário Márcio que tenha um pouquinho de coração e ajude a CESANE a realizar esse campeonato, como já estava organizado, para que aconteça e não interrompa, e não fique feio para o poder público, porque imagine, um torneio início, uma festa toda que fizeram no domingo, agora cancelar o campeonato, vai ficar muito feio para o governo. Vereador Pedrão, por até 3 minutos. Senhor presidente, vereador Dinho, senhores parlamentares, público que ainda nos acompanha pela TV Câmara e aos poucos vereadores, mas, porém, não menos importante, eu venho aqui, senhor presidente, cumprimentar, de forma oposta ao vereador Miltinho, cumprimentar os 7 vereadores que, de forma certeira e não submissa, votaram não ao requerimento de urgência urgentíssima, ao projeto que está em tramitação nesta Casa Legislativa, que necessita de uma análise e de correções para que na tarde de amanhã ou no decorrer do recesso legislativo venha a ser melhor debatido e, consequentemente, votado. Eu deixo aqui claro que se faz necessário, vereador Lela, que a atual gestão do município não fique com um rótulo de desgoverno, que possa apresentar um plano de governo, assim como um grande líder do PMDB o fez. E temos aqui que reconhecer, ex-governador do nosso estado, Luiz Henrique da Silveira, ganhou a eleição porque apresentou o plano e executou boa parte desse plano. Não na totalidade, mas executou boa parte. O atual governo, que também é do mesmo partido, está com uma empresa totalmente falida em suas mãos, que não é única e exclusivamente de sua responsabilidade, mas durante 8 anos participou do governo Dara, então tem boa parcela de culpa.
Ele tem por obrigação, como gestor do município, apresentar para a sociedade o plano de recuperação desta empresa. E não simplesmente vir no susto, à revelia, pedindo e transferindo a bucha, a bomba para dentro desse parlamento de forma afoita, com projetos pontuais. Tenho pesquisado muito, vereador Dinho, a respeito das autarquias em outros municípios. Elas vêm funcionando, mas sabe o que causa receio em Florianópolis? É que todas as autarquias, enquanto o PMDB governou o município, elas foram levadas à falência. E o grande exemplo se chama Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. O querido, não vou usar saudoso porque ainda está vivo, IPUF. O IPUF, em 1990, na década de 90, possui... Mais 30 segundos, vereador Pedrão. Muito obrigado, presidente. E o dobro, senhores vereadores, de funcionários que tem hoje, enquanto a população era 1/3 menor da atual. Vejam a diferença. O dobro de servidores para uma população 1/3 menor. E hoje, sequer o IPUF tem mesa e estrutura para todos os seus servidores. Aí é que mora o perigo das autarquias. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Vanderlei. Gostaria, primeiramente, de pedir a transcrição na íntegra da fala do vereador Pedrão, que sintetizou bem as relações e principalmente explicou a questão de autarquias e o funcionamento na mão do PMDB, que não vem com histórico muito bom. E só pedir Vossa Excelência que pudesse consultar o quórum, que pelo que eu estou percebendo aqui agora nesse exato momento está no pau da gaita. Não temos muito vereador aqui dentro do plenário. Vereador, temos 8 e vamos tocar a sessão. Vereador Maico, por até 4 minutos. Pode nominar os vereadores, por favor, presidente? A consulta do quórum é justamente nominal. Vereador Lino, vereador Jefferson Bach, vereador Marquito, vereador Maicon Costa, vereador João Luiz da Silveira, vereador Marcelinho da Intendência, vereador Pedrão, vereador Lela, vereador Afrânio e este vereador. Obrigado, senhor presidente. Fora Temer. O Lino foi o primeiro que eu falei. Senhor presidente, senhores vereadores que ainda continuam nessa sessão, eu não costumo fazer discursos lidos, costumo ouvir essa tribuna de maneira muito espontânea, mas tem um discurso do Helder Godoy que me remete muito a esse momento que a gente viveu hoje em relação à questão da CONCAP. E eu gostaria de compartilhar com os senhores. Todos nós já passamos ou ainda passaremos por momentos de grandes decisões em nossas vidas. São situações em diferentes áreas das nossas vidas, onde uma pequena mudança de rumo pode trazer grandes consequências. Mas, se continuarmos fazendo como estamos fazendo, as melhorias necessárias irão se cumprir? Existem escolhas boas, outras muito boas, mas outras melhores ainda. Como podemos assegurar que estamos tomando a decisão correta? Tomar decisões que podem impactar nas nossas vidas e de outras pessoas, sem uma visão mais ampla das consequências, podem trazer alguns riscos, vereador Lela. Porém, se projetarmos as possíveis consequências dessas decisões para o futuro, para o além, poderemos visualizar o melhor caminho a ser tomado no presente. Precisamos estar preparados para os desafios que virão. Os melhores caminhos a serem percorridos raramente são os mais fáceis. Estamos dispostos a pagar o preço das nossas decisões, vereador Marquito? Estamos preparados para sair da nossa zona de conforto? Nossas decisões e visões podem divergir. O ideal era que todos pudessem enxergar o que nós enxergamos. Mas, infelizmente, às vezes, alguns inocentes recebem vendas mentirosas, mentirosas, chamadas Sintrazem. Eu faço uma adaptação ao discurso do Helder Godoy para chamar a atenção pela falta de responsabilidade de um sindicato
que não conseguiu levar para os seus associados, para aqueles que são filiados à sua entidade, a verdadeira situação da CONCAP e a verdadeira situação que hoje a prefeitura com gestão, porque hoje há gestão. Nós não tivemos durante 4 anos nessa companhia. Para fechar as minhas palavras, eu queria trazer para vocês algumas empresas, a qual eu tenho doces recordações, mas que infelizmente não fazem mais parte do nosso cotidiano. Algumas são privadas, outras eram estatais, como a VASP, mas eu chamo a atenção também para a Manchete, para saudosa, e eu posso usar esse termo, porque ela é falecida, Varig, Arapuã, Banco Nacional. Mais 30 segundos. E Transbrasil. Senhores, esse era o fim da CONCAP. Estava muito próximo. Mas, graças a Deus, com intervenção e com gestão, ainda que não seja com planejamento e com a previsibilidade que todos nós queríamos, aconteceu. Vocês podem ter certeza, senhor. É necessário coragem. Coragem para fazer diferente e não vir aqui a essa tribuna fazer discursos populistas. Meramente populistas. Obrigado, vereador Maico. Vereador Lino Pérez, por até 3 minutos. Em primeiro lugar, só quero destacar, como eu já falei ontem, está se realizando um encontro de pesquisadores negros e negras, também de outras etnias, analisando os temas que atingem a população negra diretamente, que foi vítima nesse encontro que está ocorrendo hoje, até quinta-feira, de racismo institucional, que a FAPESC, que é o órgão de fomento do Estado, negou, alegando que não se pode liberar recursos exclusivos para uma etnia, o que é um absurdo, porque são pesquisadores de várias etnias, se é o caso, todos os brasileiros que pesquisam esse tema específico, e é a primeira vez que acontece isso, está sendo motivo de repúdio por várias organizações sociais no país. Isso eu quero aqui também colocar. Apesar disso, o evento está ocorrendo na universidade, e foi muito bom ontem, com a palestra do grande antropólogo Kabengele Munanga, que veio para o Brasil, do Congo, e é um dos maiores antropólogos brasileiros, é professor da USP. E estão ocorrendo, nesse momento, várias temáticas de debate sobre a questão da população negra em suas várias dimensões. Mas eu quero aqui também, o segundo ponto, a continuação da minha fala anterior, lamentar o que aconteceu. Espero que amanhã os salvadores, na sua assembleia, que será às 7 da manhã, nosso mandato estará lá acompanhando. Espero que se avance e se aperfeiçoe mais a matéria dos pontos, 9 pontos hoje, que se discutiu lá na sala da presidência, com os representantes do Citrazem da CONCAP, de uma forma cidadã, democrática, transparente e tranquila, e não com medo aqui embaixo que iam quebrar os vidros. Lá acordaram, avançaram em vários pontos. O ponto central do refis foi só o início, mas o importante é garantir a integridade da carreira dos trabalhadores, 1.600 trabalhadores, que vão ficar no regime seletista e os novos regime estatutário. Infelizmente, não há isonomia, como nós perdemos desde a época do Sarney, os servidores públicos federais, que deviam ter isonomia na sua carreira. Isso foi quebrado desde o Sarney, depois com o Fernando Henrique Cardoso. Infelizmente, os salvadores perderam a isonomia, então eles vão ter esse desequilíbrio na carreira. Mas, de qualquer maneira, espero que os 9 pontos avancem para amanhã e que a gente votem, né, quer dizer, aqui amanhã, um projeto favorável aos trabalhadores. Lamento o que aconteceu aqui no regime de urgência, não precisava fazer toda essa correria, poderíamos perfeitamente amanhã votar o regime de urgência, na sessão normal, e na extraordinária votaremos o projeto. Mas foi votado o regime de urgência, mas espero, se não der tempo amanhã para debater, espero que a gente
Mais 30 segundos, vereador Lino. Espero que amanhã feche, senão que vá para sexta-feira. E, em último caso, o prefeito que convoque no recesso, regime extraordinário, para votar a matéria. Mas eu espero, particularmente, todos, que amanhã a gente consiga fechar esse acordo que dá estabilidade, segurança jurídica e psicológica aos trabalhadores da CONCAP, para estar à altura de uma empresa que, apesar de tudo, é uma referência de limpeza no país, mesmo trabalhando sob péssimas condições. Vereador Afrânio Bopré, por até 3 minutos. Bem, colegas vereadores, eu quero aqui trazer uma questão, porque eu considero que muitas coisas que estão sendo feitas aqui na nossa Câmara de Vereadores estão absolutamente erradas. O descumprimento do regimento virou uma coisa natural, banal. E, na noite de hoje, nós recepcionamos aqui um pedido de urgência do prefeito, e depois passou a ser urgência urgentíssima, que não poderia ter sido recepcionado. E eu vou explicar por quê. Isso aqui cabe, inclusive, uma questão judicial, se assim se entender. Porque na seção 10 do regimento, exatamente no artigo 162, no inciso 10, diz o seguinte: não cabe, em casos de reforma do regimento, ou em projetos que alterem no todo, em parte, matérias codificadas. Não cabe regime de urgência. E está no nosso regimento. Ora, claro que isso é uma matéria codificada. Por quê? Porque estatuto do servidor, que ele está aqui, a lei versa sobre vários, é textual, que vai criar comissão para discutir a situação dos estatutários, que os próximos que entrarem por concurso público serão estatutários. E o artigo, portanto, aqui tem um problema a ser tratado. Não cabe regime de urgência. Segundo, o que eu quero dizer aqui é, assim, muito, para mim, muito engraçado ver aqui o comportamento de alguns vereadores, e principalmente o seguinte: eu vi alguns vereadores votarem em favor do regime de urgência, mas assumirem já abertamente uma posição contrária ao projeto. O que é... Olha, se diz que é urgente o projeto, se ele é urgente e tem prazos, e ele está encaminhando com o seu voto para frente esse projeto. Então, por que se votar contra na sua essência? É um questionamento que eu faço para que todos nós começamos aqui a pensar o que é ser coerente em termos de votação. E é por óbvio, já foi dito aqui, eu lamento, porque não havia necessidade de votar hoje. O governo, por uma decisão apenas de truculência, ele tomou uma decisão... Mais 30 segundos, vereador Afrânio. Que eu acho que é de provocação, poderia ter sido votado amanhã, respeitar a decisão, observar a vontade dos trabalhadores que estão em greve, e o governo simplesmente fez pirraça. É bem típico do prefeito. Pirraça, birra. Né? Vamos votar, vamos votar. E a situação está aí. Nós não precisávamos disso. Nós temos que ter calma nesses momentos. Obrigado, vereador Afrânio. Vereador Marquito, por até 3 minutos. Tá bom. Senhores vereadores, os que restam
aqui na sessão. Deu 9 o quórum. E ao público especialmente que está acompanhando aqui, queria trazer algumas coisas para a gente tecer ainda um debate perante o projeto de lei complementar que transforma em autarquia a CONCAP. Nós temos que ter muito claro que o que aconteceu hoje aqui e o processo de votação que aconteceu do regime de urgência, teve toda uma tentativa de negociação. Aqui ninguém estava colocando em questão se a autarquia era ruim ou se a autarquia era boa. Com certeza, o que motivou, e vereadores subiram aqui na tribuna mostrando o quanto que a empresa CONCAP hoje tem um déficit financeiro, sim, isso ninguém aqui questionou isso. Sabemos que essa ação, ela não foi tomada de forma alguma no interesse, vamos salvar, vamos pensar no modelo de gestão, vamos solucionar esse problema. Ela foi motivada por uma janela que se abriu para fazer o refis. E se acharam essa forma de fazer, passando por autarquia, alguns vereadores, inclusive da base, não são a favor. E nós, inclusive do bloco, nos colocamos numa posição de mediar conflito, preocupados com os trabalhadores, sim, isso é uma posição nossa, com uma insegurança jurídica que os trabalhadores estão até hoje, numa tentativa de mediação. E nessa tratativa de mediação, algumas etapas foram combinadas. Uma delas era a gente passar a votação do regime de urgência do requerimento para amanhã, tranquilamente. Não precisava ter esse nível de truculência. Vocês viram que a votação foi apertada. Um voto mudaria toda a história. O único voto mudaria toda a história. Ela foi apertada e demonstrou isso. Demonstrou que, nesta casa, fizemos um combinado e que, de alguma forma, isso não foi cumprido. Isso é ruim, porque amanhã o ambiente da Assembleia, ele é menos favorável do que o ambiente se a gente tivesse votado amanhã o requerimento. Então, assim, alguns pontos foram colocados, esses pontos vão ser protocolados um novo projeto, novas emendas, que é quase um substitutivo global. Então, a gente acabou de receber as emendas propostas ontem, hoje vai ser protocolado mais as emendas para amanhã ser decidido em Assembleia. O que nós queremos aqui, minha gente, é sim solucionar o problema da cidade, é sim solucionar o problema da CONCAP. Agora, nosso questionamento é referente ao método. Teríamos tempo para discutir esse projeto, isso poderia ser feito a partir da discussão do modelo de gestão. O método não tem espaço para participação democrática e para construir com as bases democráticas que nós temos. 30 segundos. O método é truculento, é uma posição truculenta de vir aqui e não assumir aquilo que a gente estava combinando para fazer da melhor forma possível. Então isso nos coloca nesse campo sempre, transferir os conflitos para esta casa. E isso a casa só está perdendo, a cidade está perdendo, e com certeza a CONCAP e os trabalhadores vão perder nesse processo. Então a gente está aqui comprometido, sim, com a mudança, com a qualificação da cidade. E o bloco de oposição se comprometeu com isso do começo ao fim. Nada mais havendo a tratar e registrando a presença do vereador Pedrão, vereador Afrânio, vereador Lino, vereador Marcelinho, vereador Marquito, vereador Jefferson Bach, vereador Lela, vereador João Luiz da Silveira e vereador Maicon Costa, encerro a presente sessão, convocando uma outra para amanhã, 12 de julho, ao horário regimental. Está encerrada a presente sessão.